Então, como a gente estava falando, o nosso tema central da nossa mensagem hoje é a sabedoria que salva um casamento. E onde é que nós vamos ver isso? Lá no texto de 1 Samuel 25, do 2 ao 42. Vamos conhecer um casal completamente diferente um do outro. A Bíblia nos diz que Nabal era um homem rico, porém duro, insensato e grosseiro, de maus hábitos, né? E Abigail Já era uma mulher sábia, prudente e bonita. E no meio dessa história toda aparece quem? Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Só que quando ele aparece nessa história, né, em determinado momento, ele estava prestes a tomar uma decisão a qual mudaria toda a história de vida dele. Então essa passagem, ela nos ensina que como é que um casamento ele pode ser destruído por falta de insensatez e ser preservado pela sabedoria. Né? Quando a pessoa tem a insensatez e o que acontece, né, quando ela tem a sabedoria, que já de antemão eu gostaria até de fazer uma pergunta para todos nós, né? Quem tem governado as decisões do seu casamento? Nossa, pergunta forte. As emoções ou a sabedoria dada por Deus? Isso é muito forte. A gente estava meditando, né, em cima disso. O que é que de fato tem ditado as nossas vidas? O que é que de fato tem dirigido, né, o nosso casamento? Porque são as emoções. A gente tem vivido grandes desafios. Com quem a gente tem sentado, com algumas pessoas, a gente tem compartilhado um pouco dos desafios. E dentro desses desafios, em determinados momentos, algumas coisas quis nos conduzir a agir pela emoção, pela a situação. E eu passei por uma experiência tão profunda com relação a isso, que nós estávamos diante de um desafio muito grande, que era com relação à nossa moradia, à nossa casa. Em determinado momento eu falei assim com o Senhor, eu falei assim, Senhor, tá me gerando algo a qual eu sempre até mesmo condenei as pessoas que vinham me relatar. E eu estou sentindo agora, na pele, o que é uma crise de ansiedade. E eu passei por essa situação. O Senhor me fez ter, né, permitiu ter uma crise de ansiedade, a qual eu passei 3 dias de jejum para que o Senhor arrancasse de mim essa crise de ansiedade. Porque estava me conduzindo, eu estava sendo conduzida pelas emoções, por todos os desafios, por todas as notícias que chegavam no nosso coração. Cada hora que o telefone tocava, o meu coração parecia que ia sair pela boca. E aí veio essa pergunta para mim. Como é que você está dirigindo o seu casamento, as situações? Você está agindo com a emoção ou com a sabedoria dada por Deus? E eu vejo que quando entrou a sabedoria, foi nesse momento em que eu comecei a fazer esse jejum. E no último instante, no terceiro dia, quando a gente se ajoelhou à meia-noite para entregar, o Senhor, ele de forma maravilhosa, ele arrancou de mim aquela ansiedade que estava tomando de conta do meu coração e me trouxe a paz. Então é isso que eu aprendo, né, com essa situação. E nessa história de Davi, Nabal e Abigail... Deixa eu só trazer um pequeno relato aqui. Traz aí. Porque foi bem na semana do culto das mulheres, que você ia dirigir o culto das mulheres. Pregar no culto das mulheres, né? A respeito e Deus estava trabalhando você nesse movimento para você falar sobre gratidão. Uhum. Então, assim, a situação que a gente estava passando naquele momento, e você ainda trazer uma palavra a respeito de gratidão, é mais ou menos o que nós vamos trazer aqui a respeito desse casal aqui, de Nabal e Abigail, e depois, né, com isso, o entendimento de Davi
né, a respeito da sabedoria, da inteligência que Abigail teve, né, para depois constituir esse novo casal. Então, essa história ela é engraçada, né, que ela relata lá em 1 Samuel 2, do 4 ao 25, né? Não, é 1 Samuel 25, do verso 2 ao justamente. 42. Então, assim, lá conta a história, assim, que Nabal, por ser um homem rico, um homem de muitas posses, né? Ele era um homem grosseiro, né? Era um homem que não era de muito dado, muita intimidade com ninguém, tratava todo mundo mal. E aí Davi, um dia lá com seus soldados, né, mandou avisar Nabal, né, que ele estava chegando até a cidade, e ainda falou assim: Nabal, mandou os homens, e os homens falaram a Nabal, o que você tiver em mãos, dê para mim, para os meus soldados, para a gente se alimentar e tal. E Nabal vira para os homens de Davi e manda o recado de volta: não, eu não vou dar dos meus bois, do meu alimento, daquilo que eu tenho. É um homem sem caráter, né, para poder servir os seus soldados. Não, Davi, você... E isso, Davi não era nem rei ainda, Davi não tinha nem sido proclamado rei. Então, assim, ele mandou esse recado para Davi. E aí, quando ele mandou esse recado, Davi, enfurecido, né, recebeu a notícia ali enfurecido, falou: uai, como assim? Eu tô aqui com os meus homens, né, fazendo a segurança do rebanho de Nabal, porque um dos servos de Nabal, ele traz esse relato, né, que Davi, chega até Abigail. Isso, chega até Abigail e diz que os homens de Davi ficaram como muralhas ali, cercando eles enquanto eles tosqueavam as ovelhas, né? Então Davi teve esse cuidado. Só que quando ele manda solicitar a Nabal que servisse alguma coisa para eles e para os homens que estavam com ele, Nabal nega isso, né? E aí Davi ficou muito enfurecido e mandou... Chega até Abigail, que é onde começa a história de Abigail. Isso. O servo de Nabal chega até Abigail falando, né, da falta de caráter de Nabal. De reconhecimento. De reconhecer aquilo que Davi havia feito, né? A gratidão. E aí, Abigail, quando ela toma ciência daquilo ali, né, do que ia acontecer, porque Davi deu o recado falando que ia matar todos os homens, né, do meio de Nabal ali, da né? parte da de casa Nabal, de Nabal, vamos dizer assim. Abigail, mais do que depressa, foi lá, mandou preparar tudo o que eles podiam, né, de comida, aquela coisa toda de água, e foi lá e entregou para Davi, né, que é onde a gente entende o quão é importante a mulher ela ser sábia, o quão é importante a mulher ela agir de sabedoria. Ela chamou a responsabilidade para ela falou para Davi que a culpa era dela e que ela estava ali, né, se retratando, porque ela quis dizer como se não tivesse chegado de fato o recado, né, nos ouvidos de Nabal de forma correta. Só que não, ela foi muito sábia, porque ela com essa sabedoria, ela preservou não somente a casa dela, mas de todos aqueles homens daquela tribo, né, dos servos, aquele povo que estava ali, e ainda aconselhou Davi, né, ainda aquietou o coração de Davi, tirou a ira, né, do coração de Davi. Então, o que é que a gente aprende com essa mulher? Que em meio ao caos, né, ela não levou mais palha para esse fogo, porque como Nabal era um homem ruim, a gente entende que ele era ruim com ela também. Sim. E ela não pensou duas vezes. Ela poderia ter pensado assim: agora que eu vou me livrar desse homem, porque mata esse cabra, porque esse cabra não vale nada, porque a Bíblia fala que o nome dele tem o significado de aquele que carrega a tolice. Fala que ele era um homem louco. Então as ações dele, as atitudes dele, né, principalmente com ela, como esposa, eu acredito que não era das melhores. Então essa mulher, ela teve a oportunidade
né, de se vingar de muitas maldades que Nabal fazia, de muitas loucuras, né, que Nabal fazia. E uma dessas loucuras foi exatamente afrontar aquele que o ajudou, né? Davi, né? E aí Abigail, ela não respondeu ao problema criando outro problema. De fato, ela fez o quê? Ela agiu rapidamente, foi humilde e levou a paz. Engraçado, né, que nessa história, assim, o que eu vou absorvendo dela é porque Nabal, embora ele fosse um homem mau, fosse um homem sem caráter, né, um homem tolo, ela olhou para ele e preservou a vida dele. E quando ela chega até Davi, eu acho que ela meio que traz esse olhar assim: ô Davi, Nabal já, porque como Davi ele fala a seguinte frase: que o Senhor me castigue se eu não matar todos os machos, os homens, os machos ali da casa de Nabal, né, que seriam servos e todo mundo. E eu acho que a Abigail, ela veio com esse olhar: ô Davi, Nabal já é mau, ele já é um homem ruim. Nabal já faz, vamos dizer assim, Nabal já faz isso com os servos, já é louco, já. Você carrega isso, ele. Você vai agir da mesma forma. Eu acho que isso, né, fez com que Davi parasse e escutasse a Abigail, porque numa fala dela ela até fala assim: escute o que a tua serva tem para falar, né? Porque assim, para ela poder trazer, eu acho que nessa fala dela, até para ela poder trazer essa orientação para Davi, né? Engraçado isso. E assim, e como é que a gente deve, né, aplicar toda essa situação? Porque a gente está falando aqui de casais, a gente está falando aqui a respeito do casamento. O como é importante a gente buscar equilíbrio, igual a gente, né, reconheceu que a gente precisava sentar novamente, a gente precisava buscar na palavra junto. E isso impede, sabe, esse momento, esse desfrutar da palavra de Deus, ele impede algumas coisas de acontecer na nossa vida, e a gente, a gente já tem provado disso, que é de discussão. Eu e o Mauro, a gente, graças ao Senhor, e porque a gente, né, tem em determinados momentos buscado o Senhor juntos, algumas discussões não faz parte mais, né, da nossa relação, e isso tem nos alicerçado, nos fortalecido. E é isso que a gente aprende, né, com essa palavra, com essas 3 pessoas, né, que é um terceiro ponto que a gente quer abordar aqui também, é a questão do coração, que o nosso coração, ele precisa ser ensinável, né, porque um coração ensinável muda completamente o destino. Sim. Né? E Davi, naquele momento, ele reconheceu que estava errado, porque ele queria vingança. Mas quando ele ouviu Abigail, ele reconheceu o erro dele e falou assim: epa, peraí, eu vou ouvir, né, o que essa mulher está me falando. E ele decidiu obedecer e não alimentou o quê? A ira dele. A fúria, né? Aquele desejo do coração de eu vou me vingar, eu vou... Engraçado isso, né? E aí onde a gente chega aqui, ó. Casamentos fortes não são aqueles onde ninguém erra, mas aqueles onde o marido e a esposa sabem reconhecer os seus erros. Então é isso, meus irmãos, que a gente precisa meditar. É nisso, sabe? É nessas pequenas coisas, é no dia a dia, nos desafios, é ter sabedoria, falar assim, cara, Senhor, me dá sabedoria para lidar com essa situação aqui. Está me machucando, isso não está da forma como eu gostaria que esteja, a qual a gente muitas vezes quer abrir mão do nosso casamento. Eu vejo que Abigail, a posição dessa mulher, para mim, mostra o quê? Eu não vou falar aqui que uma mulher que está sofrendo agressão, que ela tem que permanecer no casamento. Mas uma mulher que entende que o casamento dela é um propósito, que tem uma promessa e que ela confia no Senhor, ainda que a situação não esteja a favor dela,
Abigail, aqui no caso, ela permaneceu firme, ela não abriu mão do casamento dela por conta das situações, por conta das loucuras de Nabal. E aí o que fez com que, depois dessa atitude dela, o que o Senhor fez? O Senhor agiu, né? Que pouco tempo depois aconteceu o quê? A morte de Nabal. Né? E aí conta aí, Mauro, a história do que Davi fez. O engraçado, né? Porque Davi, quando soube da morte de Nabal, porque Davi não precisou mover a sua espada, né? Deus foi lá e tocou em Nabal e Nabal veio a falecer, né? E Davi, sabendo dessa história toda, né? Que Nabal tinha morrido, qual foi o que Davi fez? O reconhecimento que Davi teve. Opa, peraí. Aquela mulher é uma mulher sábia, é uma mulher íntegra, é uma mulher inteligente, é uma mulher que, né, no pensamento de Davi, que eu quero pra mim. Mandou buscar Abigail. Davi não fez igual Nabal, que, né, não reconheceu o que Davi tinha feito ali por ele, né, cuidado ali dos homens do seu rebanho. Davi, quando viu, olhou para a situação depois da morte de Nabal, falou: não, eu quero Abigail do meu lado. Por quê? Porque é uma mulher sábia, é uma mulher inteligente, é uma mulher que ele deveria estar pensando assim, nas minhas próximas situações, é uma mulher que vai me conduzir para um lugar aonde eu vou olhar tudo ao meu redor e vou falar: Deus, me dê a orientação para me resolver isso aqui, porque foi o que Abigail plantou no coração de Davi. Foi o que ela semeou lá quando Davi falou assim: eu vou entrar lá e vou matar os homens desse povoado, dessa cidade, tudo. Né? E Abigail chegou e falou: opa, Davi, não. Se você fizer isso, você vai, provavelmente ela deve ter falado, você vai estar agindo igual Nabal, aquele homem mau, aquele homem ruim, aquele homem grosseiro. Então, quando Davi vê que Nabal morreu, ele manda buscar Abigail e se torna ali, né, marido e esposa. Então aí começa uma nova história, uma história de sabedoria, uma história de integridade, uma história onde, né, com certeza Abigail virou não só a esposa, mas a conselheira de Davi por outras situações que ele poderia viver. Então dessa história é isso que a gente tira de aprendizado. Nós como homens, como mulheres, né, quando as situações que nos enfurecem, que nos tira o sono, né, igual a Rô relatou aqui, os problemas que nós passamos aí de uns 6 meses para cá, né, e a gente juntos buscando na presença do Senhor, buscando entender de que forma a gente agiria naquelas situações. Muitas vezes meu coração endureceu. Eu falei: não, Rô, não é por aí não. Por quê? Eu queria agir com as minhas mãos. Eu queria agir com as minhas emoções, né? E muitas das vezes a Rô falou: amor, pensa, vamos ver como é que a gente faz para resolver isso da melhor forma possível. Então isso, né, o que remete o meu olhar a essa história, né, de Davi, Nabal e Abigail, é justamente quando as situações chegam, de que forma eu vou agir com elas. Com as minhas emoções, com as minhas próprias mãos, ou eu vou ouvir a orientação da minha esposa para que a gente siga um caminho melhor, um caminho de sabedoria, de inteligência, de integridade. É isso que eu tiro em relação a essa história. E para fechar, né, Nabal nos ensina como não devemos ser. Abigail nos mostra como Deus usa uma pessoa sábia para proteger sua casa. E Davi nos lembra que até os homens e mulheres de Deus precisam aprender a controlar as suas emoções. E que todo casamento sempre existirá conflitos, sempre haverá adversidades. E aí a gente tem mais uma pergunta para fazer. Quem será a voz da sabedoria dentro do lar? Então tá aí, esse é o nosso devocional, e que vocês possam meditar, né, em toda essa história, trazer para si, tomar para si, não agir segundo as emoções, mas ter a sabedoria de agir conforme aquilo que Deus tem para a nossa vida, orientando, mostrando o caminho, né? Faça essa reflexão aí. Nós vamos ter outros casais trazendo a mensagem, mas nós queríamos mesmo pedir para vocês de coração, assim como Deus tocou o nosso coração, para a gente voltar a meditar juntos, a meditar nas coisas do Senhor,
né? E que através das coisas do Senhor nós vamos ter orientação para as coisas da nossa casa. Nós pedimos a vocês que reflitam mesmo nessa mensagem, né? Pare um tempo, escuta hoje, quando for amanhã, você pega, isso aqui me chamou a atenção, eu vou ler, faça a leitura do texto, né? Rumina um pouquinho. E outra coisa que nós queremos deixar para vocês aqui, e isso aqui é de extrema importância. Nos faça, né, depois que vocês refletirem no texto, e isso aqui vai ficar como um dever de casa, depois que vocês refletirem nesse texto, faça perguntas assim a respeito do texto, né, para nós ou para si mesmo, né, a gente vai deixar como um dever de casa. Tira alguma coisa daquilo que a gente está falando para vocês e fala, pô, isso aqui mexeu comigo, é né? relevante. É relevante, né? Vou Faz um questionamento, né? Esse questionamento pode ser para nós mesmos, né? Ou pode ser para você mesmo, coisa da sua vida. Faça um questionamento a respeito disso. Isso é dever de casa para todo mundo. Antes de segunda-feira, nós queremos de vocês aí alguns questionamentos sobre esse texto, sobre essa palavra. Fica na paz.